Vamos lá, mais um vídeo de exercícios da Lei 8.112/90. Nós faremos 5 questões, depois a gente vai estudar o processo administrativo na Lei 8.112. Questão de número 101. A penalidade e advertência será aplicada nos seguintes casos, exceto, leia as alternativas e dê sua resposta. Nosso gabarito, você já pausou o vídeo, já respondeu, é a letra A, quando praticar usura sob qualquer de suas formas. Nós estamos falando da pena de advertência. Nós veremos que a advertência aqui na Lei 8.112 sempre se dará por escrito. E os casos, alguns desses casos são a letra B, quando se ausentar do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Saiu do serviço para comprar cigarro, advertência. C, quando se retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Isso aqui não é furto, não é furto. Aqui ele retirou um documento sem a autorização. Letra D, quando se recusar fé a documentos públicos. Nós vimos na aula passada que os documentos públicos, eles possuem a fé pública, e o servidor, ele não quis, ele recusou a fé a documentos públicos, ele comete uma falta, e a pena é a advertência. Letra E, quando se opor a resistência injustificada ao andamento de documento ou processo de execução de serviço. Injustificadamente eu vou retardar o serviço, o andamento de um processo, eu vou pôr resistência. A pena é advertência. Agora, usura, nós já vimos que é pena de demissão. A advertência será aplicada por escrito. Cuidado que em algumas leis a advertência é verbal e a repreensão é por escrito. Aqui na Lei 8.112 não há repreensão e a advertência será por escrito. A advertência na Lei 8.112 por escrito. Nos casos de violação constante do inciso 17, 1 a 8 e 19, nós já vimos alguns, e inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna que não justifique imposição de pena mais grave. Portanto, na hora da sua prova, você guarde, peraí, isso é grave, isso aqui é mais leve. Como que você vai memorizar? Nós vamos ver os exercícios posteriores, pena de suspensão e de demissão. Aquilo que não for tão grave daquela forma será pena de advertência. Nós vimos algumas aqui, olha. Sair do serviço sem autorização, retirar documentos sem autorização, não é furtar, aí já é grave, né? Quando se recusar a fé de documentos públicos e se opor ao andamento do serviço. Então, são situações mais leves. A penalidade será advertência. É lógico que no caso de reincidência da advertência, aí vem a suspensão e nós veremos isso em próximos exercícios. Questão de número 100, continuando falando da advertência, nós vimos algumas, agora vamos ver outras. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Nós vimos essa. Vimos ainda a segunda, retirar sem prévia anuência, recusar fé a documentos públicos e opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou execução de serviço. Agora nós temos outras. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, principalmente no caso de política, apreço partidário ou desapreço partidário. A pena será a advertência. E o item 6, cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou seu subordinado. Cuidado, pessoal, que neste caso aqui, em outros casos, não serão somente a pena de advertência. Será a pena de advertência que vai ser acumulada com outra pena. Neste caso aqui, cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou seu subordinado, primeiramente nós teremos a pena de advertência. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem à associação profissional ou sindical ou a partido político. Eu chego para um subordinado e vou aliciar. Observe aqui que não é convite, é coagir ou aliciar. Pena de advertência. 8º, manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança,
cônjuge, companheiro ou parente de até segundo grau civil. A minha pena será a advertência se eu mantenho em cargo de função ou confiança, cônjuge, companheiro ou parente de até segundo grau. Não pode, a pena advertência para mim. E recusar atualizar os dados cadastrais quando solicitado. Eu tive filho e não coloquei ali nos assentos funcionais. Portanto, sou convidado a atualizar. Eu me recuso, portanto, será a pena de advertência também. Então nós temos aqui do inciso 1 até o 8 e o 19. Então eles ensejam a pena de advertência. Vamos voltar aqui no artigo 129. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do artigo 117, do 1 ao 8º e 19, e de inobservância de dever funcional previsto em lei ou em regulamento ou norma interna, quando não justificar uma pena de suspensão nem pena de demissão, por exemplo. 1 ao 8 nós vimos aqui, são todos esses, e também o 19. Agora, vamos ver a pena de suspensão em forma de exercícios. Marque a alternativa incorreta. Da mesma forma, você vai pausar o vídeo e marcar sua resposta. Já respondeu? Nosso gabarito é a letra. Tenho certeza que todo mundo acertou. Vamos lá, letra A. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder a 90 dias. Perfeito. Eu tive aqui eu cometi um desses atos. 1 ao 8 e 19. Recebi a pena de advertência. Em caso de reincidência, a pena será suspensão. Depois, nós temos ainda que memorizar que não pode exceder a 90 dias. A pena de suspensão não poderá exceder a 90 dias, salvo na suspensão do presidente da República, que pode ir até 180 dias. A suspensão não pode exceder a 90 dias, em caso de reincidência ou de violação das demais proibições que não tipifique infração sujeita à penalidade de demissão, que nós veremos posteriormente. Letra B. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar a ser submetido em inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação. Nós temos casos em que alguns cargos em que é obrigatório a inspeção de saúde periódica. E ainda que não seja, se o seu chefe imediato suspeitou que você tem alguma doença infecto-contagiosa que pode prejudicar seu trabalho naquela repartição e você injustificadamente recusa a ser submetido a essa inspeção, você vai sofrer uma pena de suspensão de até 15 dias. Até 15 dias. No primeiro dia de suspensão, eu fui lá e fiz o exame. Eu posso voltar ao trabalho. No 10º dia, eu fui e fiz o exame. Eu posso voltar. Portanto, suspensão de até 15 dias, no caso em que o servidor injustificadamente recusar a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. Letra C. Quando houver conveniência para o serviço público, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, facultado ao servidor permanecer em serviço de forma alguma. De forma alguma, não é facultado ao servidor permanecer. Ele tem a obrigação de permanecer nesse caso. Vamos supor que eu cometo uma falta ali, estou querendo uma suspensão, eu já estou bem financeiramente, eu não tenho férias, eu estou querendo uma suspensão para me ficar 90 dias viajando, descansando. A administração pode, quando houver conveniência para o serviço, aplicar a penalidade de suspensão, convertê-la numa multa de 50% do vencimento. Eu ganho 10 mil por mês, eu vou ganhar 5 mil e vou ter que ficar trabalhando, obrigado a permanecer no serviço, e não facultado, como diz a questão. Letra D. As penalidades de advertência e suspensão
terão seus registros cancelados após o decurso de 3 a 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Isso está correto. Eu cometi uma falta, mas estou arrependido e quero que meu nome seja limpo dos meus assentos funcionais. Qual falta que eu cometi? Advertência. Após 3 anos, se eu não fui reincidente, meu nome vai ser limpo, vai te retirar aquilo dos meus assentos funcionais. E eu fui suspenso, da mesma forma, não fui reincidente. Após 5 anos de efetivo exercício, será retirado do meu assento funcional aquela suspensão se eu não cometer nova falta disciplinar. Então o que está errado é a letra C, porque o indivíduo tem que permanecer no trabalho no caso de conversão da suspensão por uma multa de 50% do dia de serviço. 103. Julgue a afirmação a seguir. Segundo a Lei 8.112 de 1990, o cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos, salvo para beneficiar o acusado de ter cometido falta disciplinar. Isso está certo ou errado? Se você marcou certo, você errou. Cuidado, pessoal. Cuidado, cuidado. Isso existe no direito penal. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Está previsto na Constituição. Mas aqui no processo administrativo não. Segundo a Lei 8.112, o cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Eu estou cumprindo uma pena de suspensão de 90 dias. Eu fui condenado. Agora, quando eu estava ali no 30º dia, houve o cancelamento. Por conveniência, fui cancelado. Foi cancelada aquela minha penalidade. Eu não estou falando de absolvição. Estamos falando de cancelamento da aplicação da penalidade. Eu vou receber aquele um mês que eu fiquei suspenso? Não, não vou. Então não surgirá efeitos retroativos. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. 104. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Aqui faltou um exceto, né? Os seguintes casos, exceto. Letra A, abandono de cargo, inassiduidade eventual, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço. Qual é a resposta correta? Já respondeu? Questão muito fácil, né? Você tem que torcer para uma questão dessa não cair na prova, porque até quem não estudou acerta. A resposta correta é a letra B. Não é inassiduidade eventual. Inassiduidade habitual. Abandono de cargo. Sim, abandono de cargo nós sabemos. Ele faltou mais de 30 dias injustificadamente. Abandono de cargo. Improbidade administrativa. É lógico. Existe até uma lei, a lei de improbidade administrativa, tipificando esse crime. A pena de demissão. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Perfeito. Será demitido o servidor que não tiver uma conduta moral, uma conduta adequada no serviço público. Conduta escandalosa, incontinência pública, demissão. E insubordinação, desde que seja grave em serviço. Insubordinação, eu não obedeci uma ordem direta de um superior, e o não cumprimento dessa ordem causou um dano para a repartição. Insubordinação grave, pena de demissão. E no caso aqui, inassiduidade habitual, sempre faltando no serviço. Eu não sou assíduo, faltando sempre, habitualmente, pena de demissão. Eventual não. No caso de inassiduidade eventual, não será aplicado. Eventualmente eu faltei por um motivo qualquer. Não. A lei fala bem claro. Inassiduidade habitual. Então são alguns casos de demissão, mas existem outros. 105. Não se configura causa de demissão do Serviço Público Federal. Você vai ler as alternativas e marcar sua resposta correta. Já respondeu? O nosso gabarito é a letra A. Olha o que dizia a questão. Ofensa física em qualquer hipótese, desde que em serviço a servidor ou a particular.
Ofensa física em qualquer hipótese, desde que em serviço a servidor ou particular. Em qualquer hipótese, não. Ofensa física, desde que em serviço a servidor ou particular, salvo legítima defesa. Salvo no caso de legítima defesa, eu estou sendo agredido, eu vou ferir alguém. Para me defender, não serei demitido, porque foi legítima defesa. Então, está errado. Letra B. Aplicação irregular de dinheiro. Sim, aplicação irregular enseja demissão. Letra C. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Cuidado, tem que ser em razão do cargo. Aqui eu trabalho, por exemplo, na ABIN, inteligência, e revelei, por causa disso eu tenho informações privilegiadas. Eu vou e revelo essa informação. Causa de demissão. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. Opa, falou em dinheiro, filho? Demissão, rua. Letra E. Corrupção. Verdade, se eu fui corrupto, eu serei demitido. Pelo menos pela prova, né? E acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas. Sim, acumulação, nós já sabemos, ressalvado aqueles casos em que é permitido a acumulação, todas as outras são ilegais. Então, em caso de acumulação ilegal, eu serei demitido. E ofensa física, sabemos que não é em qualquer hipótese, existe a possibilidade da legítima defesa. Nós vamos ainda fazer a questão de número 106. Não será demitido o funcionário que... Pause o vídeo e leia as alternativas e marque a sua resposta. Já respondeu, nosso gabarito é a letra D. Vamos lá. Não será demitido o funcionário que aceitar cargo em comissão, letra D, né? Cargo em comissão de algum Estado membro da Federação? Não. Vai ser demitido o funcionário que aceitar cargo em comissão, pensão de Estado estrangeiro. Estado estrangeiro. Se eu sou um funcionário público federal, recebo um convite para assumir uma secretaria de Estado num Estado qualquer, um cargo de confiança, eu poderei aceitar sim, é lógico que não vou poder acumular, mas aceitar eu posso. Agora eu não posso aceitar cargo em comissão, pensão e de Estado estrangeiro, ok? Agora, letra A. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Opa, neste caso eu vou ser demitido se eu fizer isso. B. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista cotista ou comandatário. Verdade, eu não posso ser servidor público e participar da gerência da administração de sociedade privada. Ela tem personalidade jurídica ou não. Eu posso o quê? Ser acionista, cotista e comandatário. Isso eu posso. Letra C. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando for benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até segundo grau, cônjuge ou companheiro. Ainda, receber propina ou comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão das suas atribuições. Esse aqui deveria ser uma outra letra, mas está aqui. Portanto, pessoal, isso também não posso. Nesse caso aqui também, eu serei demitido. Então, a única que condiz aqui é a letra D. E a letra E é praticar usura sobre qualquer forma ou proceder de forma decidiosa. Praticar usura, dinheiro a juros, demissão. E proceder de forma decidiosa, preguiçoso, não quer trabalhar, demissão. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos falar do processo administrativo dentro da Lei 8.112. Nós temos a Lei de Processo Administrativo, nós falaremos sobre ela também. Nós vamos, nos próximos dias, começar a gravar a Lei de Processo Administrativo, que cai no concurso do INSS e muitos outros. Artigo 133. Detectada a qualquer tempo acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o artigo 143 notificará o servidor por intermédio de sua chefia imediata para apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência, e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases. Então vamos por parte.
Eu sou um funcionário público e estou em acúmulo ilegal. Uma autoridade descobre que eu estou notificada por denúncia anônima ou por outro motivo. Percebe que eu estou com acúmulo ilegal. O que ela vai fazer? Essa autoridade vai chegar para o meu chefe imediato e vai notificar para que eu possa optar no prazo de 10 dias improrrogáveis. Guarde isso aqui, pessoal. Isso aqui é um benefício que a lei trouxe para aquele que está em acúmulo ilegal. Como que é? Eu estou acumulando ilegal. Eu sou agente penitenciário federal e exerço um cargo administrativo ali na Polícia Federal. Estou calado, eles não perceberam. Aí alguém descobre. Eu serei demitido dos 2 cargos imediatamente? Não. Olha, a lei me dá um prazo de 10 dias para que eu possa optar. Eu posso optar em um ou outro. Olha que benefício, que legal. Para aqueles que estão em acúmulo, existe esse benefício. Você tem 10 dias para você escolher, contados da data da ciência e na hipótese de omissão. Agora não. Agora, se você não, depois de 10 dias, você não escolheu, aí nós vamos entrar com PAD, procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases. Então vamos agora, fases do processo administrativo. Primeiro nós temos a instauração do processo, depois nós temos a instrução sumária do processo e, em terceiro lugar, nós teremos o julgamento. Nós veremos que é bem diferente da lei de processo administrativo. Instauração. Com a publicação do ato que constitui a comissão, a ser composta por 2 servidores estáveis. Quantos servidores vão compor essa comissão? 2 servidores estáveis. E simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão, objeto da apuração. Então, o ato que constitui a comissão vai a ser composta por 2 servidores, ela vai indicar a autoria, o autor, eu, o que estou acumulando, e a materialidade do objeto da apuração. Essa comissão, então, vai buscar indícios, vai buscar as provas que realmente eu tenho 2 empregos, se for o caso, ou qualquer outra falta disciplinar. Depois, segundo caso, instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório. Instrução sumária, instrução mais singela. Apenas 3 fases. Indiciação, eu sou indiciado. Portanto, aqui eu ainda não estou condenado. Por isso, não é intimação, é indiciação. Eu sou indiciado. Há indícios que eu cometi a falta. Então, eu serei ali citado. Após, eu vou apresentar a ampla defesa e após a defesa, haverá o relatório dessa comissão. O relatório estando pronto, ele envia para o julgamento. A autoridade competente irá julgar. Parágrafo 1º. A indiciação da autoria, que trata o inciso 1, dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor, o MASP, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal dos órgãos ou entidades, da vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e correspondente regime jurídico. Tem que estar completo. Vai estar qual o regime jurídico? É a Lei 8.112. Portanto, é regime jurídico único. É a nossa lei. Portanto, deve estar toda a materialidade, a matrícula, minha matrícula do serviço, com a materialidade, a prova que eu trabalho nos 2 locais ao mesmo tempo, que o acúmulo ilegal, que os horários são incompatíveis, que não há exceção, como, por exemplo, o professor e técnico científico, não é o caso. Parágrafo 2º. A comissão lavrará até 3 dias após a publicação do ato que constituiu termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a situação pessoal do servidor indiciado ou por intermédio de sua chefia imediata para no prazo de 5 dias apresentar defesa escrita, assegurando-lhes vista do processo na repartição, observado o disposto nos artigos 163 e 164.
O artigo 163 e 164 fala que ele estiver em lugar incerto ou não for encontrado, ele será citado por edital ou jornal de grande circulação. E se mesmo assim não for encontrado, ele será considerado revel, será julgado a revelia. Ele vai ser julgado mesmo sem estar presente. É lógico que um defensor será instituído para que haja ampla defesa e o contraditório. A comissão levará até 3 dias após a publicação para que constitui o termo de indiciação, em que serão transcritas informações que trata o parágrafo anterior, materialidade, a matrícula, e promoverá o que? A citação pessoal. A citação deve ser pessoal ou por intermédio da chefia imediata. Essa é a regra. Citação pessoal. Eu vou até o servidor, assina aqui, filho. Você está citado. Ou entrega para o chefe o imediato assina ali aquela citação. Para no prazo de 5 dias. 3 dias é para quê? Para eu promover a situação pessoal. Aqui, 5 dias para apresentar a defesa escrita. 5 dias para a defesa. Olha, assegurando vista do processo de repartição. Eu tenho 5 dias para apresentar minha defesa, mas durante esses 5 dias tem que estar disponível os autos do processo na repartição para que eu possa ter vista, para que eu saiba de que eu estou sendo acusado. Isso garante ampla defesa. Não encontrando, vai da forma que está no artigo 163 e 164, por edital, jornal de grande circulação ou até mesmo revel, se não encontrar. Parágrafo 3º. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação e exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Desde já, pessoal, observe que esse processo aqui é um processo sumário para este caso de acumulação ilegal. Nós vamos entrar nos próximos vídeos no processo administrativo da Lei 8.112, propriamente dito. Eu esqueci de falar no início, somente era isso que eu tinha para falar. Este é um processo sumário para o caso específico de acumulação ilegal, ok? Parágrafo 3º, como a gente viu, apresentada a defesa, nós chegamos à parte do relatório. A comissão vai concluir: ele é inocente, ele é responsável, ou seja, culpado. Ela vai opinar sobre a licitude. Não, esse caso aqui é um caso, observe, o administrador, ele era um professor, ele poderia acumular, só que ele teve um problema em tireoide, ele fez uma cirurgia e a sua voz ficou prejudicada. Por isso, ele estava prestando um serviço administrativo, mas o seu MASP indica que ele é professor. Mesmo assim, então, ele pode acumular. Então, ele é inocente. Apesar de ele estar prestando 2 cargos técnicos, um deles estava como professor em desvio de função legal por causa de uma readaptação por desvio, por causa de problemas médicos que foi a voz prejudicada. Então, será inocente. Então, isso será essa opinião. A comissão vai opinar e indicar o dispositivo legal. A acumulação está com base nesse artigo ou a inocência com base nesse artigo e vai encaminhar para a autoridade julgadora para o julgamento. Parágrafo 4º. No prazo de 5 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão, aplicando, quando for o caso, o disposto no artigo 3º do parágrafo 167. Qual é o prazo aqui, então? 5 dias para a decisão. 3 dias para citar, 5 dias para defender, 5 dias para proferir a decisão. Quando for o caso de desligamento do serviço público, ou seja, demissão, quem que vai aplicar? Presidente da República, presidente da Câmara, se for funcionário da Câmara, presidente do Senado, se for funcionário do Senado, presidente ali do STF, se for o caso de funcionário do Judiciário. E ou ainda Procurador-Geral da República, se for caso de cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Se for caso de
desligamento do serviço serão essas autoridades máximas de cada órgão, além do Procurador-Geral da República, se for caso de cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Parágrafo 5º, a opção pelo servidor até o último dia do prazo para a defesa configurará boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração de outro cargo. Exoneração não é penalidade. Exoneração, portanto, está aqui na boa-fé até o último dia de prazo para configurar sua defesa. Olha, após a condenação não tem jeito. Após a decisão da comissão não tem jeito. Mas até o último dia para a defesa, ele tem 5 dias para apresentar a defesa. No último dia ele chega: gente, realmente eu estou em acúmulo ilegal e eu vim aqui optar pelo cargo X, estou deixando o Y, boa fé, ele vai ser exonerado de 1 e encerra-se ali o procedimento sumário. Parágrafo 6º, caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição, se for cargo comissionado, ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. Aqui não, aqui ele se ferrou. Foi comprovado da acumulação ilegal, a má-fé, será demissão se ele for funcionário, destituição se ele for cargo de comissão ou confiança, cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ele estiver na inatividade em relação aos cargos ou empregos de funções públicas. Lembrando que ele só pode acumular na inatividade o que pode acumular na atividade, e os seus órgãos respectivos serão comunicados. Parágrafo 7º. Os prazos para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário que nós estamos falando, aqui é rito sumário, não excederá a 30 dias contados da data da publicação do ato que constituía a comissão, admitida sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias exigirem. Qual é o prazo máximo para a conclusão do rito sumário? 30 dias. Pode acumular? Pode. Quanto? 15 dias, quando exigir. Quando houver dificuldade de encontrar, quando tiverem peças tiver que ser estudadas, então vai se justificar e prorrogar por até 15 dias. Se for uma época festiva, por exemplo, então vai haver a justificativa e mais 15 dias. Rito sumário, prazo máximo 30 dias contados da data da publicação do ato que constituía a comissão. Fechou os 30 dias, não foi concluído o processo, prorroga-se por mais 15. Parágrafo 8º, para encerrar esse vídeo, o procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando no que lhes for aplicável subsidiariamente as disposições dos títulos 4 e 5 desta lei. O título 4 fala do regime disciplinar e o título 5 fala do procedimento disciplinar. Então, subsidiariamente será aplicado. Isso aqui não há problema, isso aqui não cai em prova. Apenas está citado aqui na lei. Então, pessoal, terminamos esse vídeo. No próximo, nós voltaremos ao exercícios. Lembrando que hoje nós falamos do procedimento sumário do processo administrativo que caberá para os casos de acúmulo ilegal de cargos públicos. Vamos fazer aqui antes, porém, uma pequena revisão bem rápida aqui para não estender o tempo. Olha, foi notificada a acumulação. Então, eu tenho 10 dias para optar por um. Optei? Opa, não há processo. Não optei? Então vamos ao processo sumário. Nós temos a instauração com publicação de 2 servidores estáveis. 2 estáveis. Quem está em estágio probatório pode ser? Não, ele não é estável. Então 2 servidores estáveis. Depois nós temos a instrução sumária, que é a iniciação, defesa e relatório, e o julgamento. Após isso, nós temos que a lei traz prazos. Após a publicação, 3 dias para indiciar, 5 dias para ele se defender e mais 5 dias para a autoridade decidir. Sabemos que esses prazos podem ser estendidos se houver justificativa.
Lembrando que aqui no parágrafo 4º, no prazo de 5 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora vai proferir a sua decisão. E lembrando também no parágrafo 5º, se houver boa-fé até o último dia da defesa, encerra-se o processo, ele vai ser exonerado de um dos cargos. Caracterizada a acumulação ilegal, ele vai ser demitido, destituído ou cassado à aposentadoria. Lembrando que o processo não pode ultrapassar a 30 dias, salvo no caso de justificativa por mais 15 dias. Ok, encerramos dessa forma esse vídeo, eu aguardo você no próximo.